Ok, estamos ao vivo, de volta aqui com Frente a Frente, hoje conversando com o deputado federal Gervásio Maia, ele que é presidente do PSB da Paraíba, está contando tudo aqui no Frente a Frente, ao vivo, nessa segunda-feira, dia que o Brasil venceu aí o seu segundo desafio na Copa do Mundo, na Suíça, já está antecipadamente classificado aí para as próximas fases, e aqui eu estou já também antecipando um debate que é o de 2026, mas fazendo uma leitura de que o PSB corre o risco de sumir da chapa majoritária de 2026 se o governador João Azevedo não desejar sair, se desincompatibilizar para fazer essa disputa, deputado. Mas a sua... Eu acho que você não tem bola de cristal, tem? Mas vamos aqui, se a gente fizer aqui as projeções, sim, já talvez, tem vários sim, números. talvez, quem sabe? Não, vários números. Hugo Mota, Aguinaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro, Cícero Lucena, todos os nomes projetados para 2026, não me parece que nenhum deles seja do PSB. Eu escutei aqui do lado de fora, pouco antes das convenções, que se fulano ou cicrano fosse candidato, era imbatível. Aí perdeu a eleição. Você pode traduzir para ajudar o nosso telespectador que está acompanhando? O que eu quero dizer? Que não tem como você fazer uma previsão dessa. Porque se João fez um governo equilibrado, que tem destacado a Paraíba, colocou a Paraíba em primeiro lugar do Nordeste, com essa perspectiva de parceria com o governo federal, com a perspectiva de conseguirmos fazer esse bate-bola com o presidente Lula, de consolidar mais ainda esse projeto que faz bem a Paraíba. De uma Paraíba que viveu num passado não tão distante, carro de polícia pegando no empurrão, servidor público fazendo empréstimo para contrair, para receber os seus próprios salários. De uma Paraíba que não tinha obras e que tinha obras paralisadas porque faltava dinheiro para bancar as obras. Você vai lá em São Bento, vê o hospital que passou quase 2 décadas, porque não 2 décadas, esperando que alguém colocasse dinheiro ali. O governador João foi e o hospital está prontinho. Uma obra linda para servir a um município muito importante do sertão da Paraíba. Então tem muito trabalho pela frente. Antes de você se candidatar, você tem que mostrar serviço. Você tem que fazer da política um instrumento de transformação para que as pessoas possam abraçar o projeto. Eu já vi candidato se dizendo eleito, tendo certeza disso, com pesquisas apontando que esse candidato estava eleito, e quando chega na eleição ele fica em 3º, 4º, 5º colocado. Você está querendo dizer que um possível também candidato de João Azevedo ao governo do estado em 2026 nem tenha sido colocado ainda? E pode ser e deve ser do PSB? Eu estou querendo dizer que eu não acredito que 4 anos antes tenha alguém confabulando de que vai enterrar um partido como o PSB para atingir seus próprios objetivos. Porque daqui para lá tem muito serviço para ser feito, tem muito trabalho para ser feito. E nós vamos trabalhar muito. E nós vamos nos dedicar muito para que a gente possa retribuir a confiança que a Paraíba nos deu. E se essa dedicação der certo, o PSB vai indicar o nome ao governo? E eu, enquanto presidente do partido, não vou aceitar qualquer movimentação que não existe nesse sentido, e que se existir lá na frente, eu estarei reagindo para combater esse tipo de movimento. Se existir, que não vai existir. Esse tipo de movimento não vai existir. E se esse resultado der certo para a Paraíba, você acha que o PSB cria assim a estrutura para poder lançar um candidato ao governo do partido? Eu acho que o partido tem que pensar em trabalhar. O projeto agora é de trabalhar. É buscar recursos no governo federal, é abrir as portas dos ministérios para que a gente possa trabalhar pela Paraíba. Até o ano que vem, trabalho não vai nos faltar. Quando chegar em 2024, eleições municipais. Depois das eleições municipais é que você começa a ter o desenho de 2026. Então tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Se tem alguém pensando em 2026 sem antes imaginar que vai ter que cuidar no dia de amanhã, que já é o hoje, que nós estamos aí com muitas demandas que precisam ser trabalhadas, esse alguém pode aí estar se precipitando e vai perder tempo, porque... Colocando o carro na frente dos bois. Colocando o carro na frente dos bois, eu não tenho a menor dúvida disso. E aqui não tem ninguém mais nem menos inteligente. Não tem nenhum que perceba mais ou menos do que o outro. Muito pelo contrário.
é danado por sabido virar besta. O deputado Gervásio Maia pode ser um desses nomes do PSB em 2026? Eu não penso em 2026. Mas você pensa em ser governador da Paraíba, ou senador da República? Eu não penso em ser governador, eu não penso em ser senador. Eu penso em fazer um mandato melhor do que o mandato que eu fiz. Um mandato em que eu, rigorosamente, estive ao lado das ruas, aos setores da sociedade, em que eu fiz parte de uma oposição que combateu o bom combate. Uma oposição que estava do lado certo da história. Que estava não, que ainda está, porque o mandato não terminou. O mandato só termina no dia 31 de janeiro, portanto, nos últimos 30 dias de mandato nós seremos deputados, nós estaremos na bancada do governo. Então, assim, eu não penso em 2026. Eu penso no mandato, no desejo que eu tenho de contribuir com o nosso Estado. Na vontade e no estímulo que eu tenho nesse período de oportunidades em que a gente venceu a eleição no campo estadual e no campo federal. Isso abre para nós um horizonte de oportunidades. Como é que danado eu vou pensar em 2024 e eu vou pensar em 2026? Sobretudo porque eu já sou muito realizado pela confiança que o povo da Paraíba já me deu ao longo de 4 mandatos de deputado estadual e agora logo mais no 2º mandato de deputado federal. Deputado, falando em Brasil, como é que você tem avaliado esses questionamentos ainda sobre o resultado das urnas do resultado do 2º turno, inclusive, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar não avaliar as urnas, como aplicar uma multa aí de mais de 22 milhões no PL do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro dizer que foi uma eleição bem dividida. O Brasil ficou metade para um lado, metade para o outro. É fato. E isso tem que ser analisado. Aliás, isso tem que ser considerado, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser analisado. Claro que sim. Foi uma vitória apertada. Agora não dá para a gente estar aceitando, e nós não aceitamos isso durante os 4 anos, de um grupo que queria de volta a ditadura no país. A volta do sangue na canela. De familiares que perderam filhos, irmãos, e que até hoje não sabem o paradeiro dos seus entes queridos. Até hoje não sabem. Então esse tempo ninguém quer voltar. O que nós queremos é uma democracia forte. Ela é jovem, mas ela tem que ser cada vez mais fortalecida. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente vai continuar trabalhando. Por que você não assinou a CPI que foi proposta contra as decisões e a postura do ministro Alexandre de Moraes, segundo o autor e aqueles que subscreveram, de que ele estaria abusando da autoridade? Por que você não assinou? Porque isso faz parte de um conjunto de ataques ao judiciário. Um judiciário que foi atacado durante o governo do presidente Bolsonaro de forma insistente. Os deputados da Paraíba assinaram. Rui Carneiro, Pedro Cunha Lima. Eu discordo de todos eles. Por quê? Eu discordo de todos eles porque a gente tem que fortalecer a democracia e não atacar o judiciário. Não existirá democracia sem um judiciário forte. Claro que não. E o ministro Alexandre de Moraes e as autoridades não podem aceitar aqueles que estão defendendo um golpe. Isso é crime contra a nossa Constituição. Está lá na nossa Constituição. Aqueles cartazes que estão ali na Epitácio Pessoa são criminosos. Pessoas estão defendendo a volta da ditadura, afrontando a nossa Constituição. Eu quero que as autoridades ajam com todo rigor em relação às leis do país. Agora, deputado, uma dessas autoridades é o próprio governo do Estado, né? Que também funciona aí como autoridade do ponto de vista, sobretudo, de forças policiais. O ex-governador Ricardo Coutinho, numa entrevista, disse que o governador João Azevedo tem sido um tanto quanto fraco em relação a tratar com algumas manifestações aqui na Paraíba. Você acha que a postura do governo deveria ser diferente com os manifestantes que estão aqui no Estado? Eu não vou estar atiçando, nem vou estar respondendo a alguém que fala num tom de provocação, que não esqueceu disso e vive nisso. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa, até porque esse período está perto de terminar. Daqui a pouco Lula assume e o Brasil vai ter paz, serenidade. A fala de Lula é nesse sentido. A fala do vice-presidente da República é nesse sentido. O nosso sentimento enquanto bancada, enquanto partido,
é o mesmo. É isso que a gente vem defendendo ao longo de todo esse período. Você viu o que fizeram com Gilberto Gil? É, algo lamentável. Mas isso se tornou uma rotina no país. Esses ataques violentos, são xingamentos, é ódio para tudo quanto é lado, divisão de famílias. Vou pegar essa expressão, ódio, que é tudo para quanto é lado. Porque também há exemplos também, me parece, lamentáveis por parte de quem votou em Lula. Por exemplo, você concorda com os ataques a Neymar? Neymar, alguém que declarou publicamente voto em Bolsonaro, e teve gente comemorando ele ter sido machucado. Você comemorou isso também, deputado? Você também acha que é lamentável o que estão fazendo com o Neymar? Eu acho que qualquer sentimento de ódio, você tem que respeitar a posição do próximo. Se você votou em Bolsonaro, eu tenho que ter apreço e consideração por você. Eu voto em Lula, você tem que ter o mesmo por mim. Nós temos que respeitar, nós vivemos numa democracia. Agora, infelizmente, o atual presidente da República destilou muito ódio pelo país. No dia que a gente foi votar o voto impresso na Câmara dos Deputados, eu me acordei com Brasília cercada de tanques de guerra, numa política de total intimidação, com quem dissesse, olha, ou vocês votam o voto impresso, que seria o terceiro turno, porque agora eles estavam correndo com os papéis impressos, dizendo que sumiu o papel, que tem papel a menos, papel a mais, aí vai contar, não tem o papel e por aí vai. O desejo deles era esse, somente esse. E isso se repetiu em muitos momentos, na fala de ministros, na fala do próprio presidente, que debochou, que foi infeliz em vários momentos da própria pandemia, debochando, criticando, fazendo piadas. Então isso criou um clima realmente muito ruim, mas está perto de acabar, graças a Deus. Tá aí, deputado federal Gervásio Maia Filho, deixa eu agradecer a você que está acompanhando hoje o Frente a Frente, está mandando inclusive mensagens e perguntas ao deputado. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, mais um, deputado. A gente volta aqui, pelo menos eu escolho pelo menos uma das perguntas aqui, em função do tempo, para fazer aqui ao deputado Gervásio Maia. Um minutinho só, a gente está de volta.